Abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. Vamos ler o versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 13. Na medida que você encontrar, diga amém. Tá bom? Se tiver alguém perto de você que não tem uma Bíblia, você oferece carona para as pessoas que estão aí, para que todos acompanhem a leitura. Não sei se vai aparecer aqui o texto sagrado, mas senão você pode ler no telão. 1 Samuel capítulo 13, verso 13. Glória a Deus. Eu quero pregar sobre o tema um coração perfeito. Amém? Você tem um coração perfeito? Difícil de responder, né, gente? Quem tem, pastor? Temos que ter. Vamos entender esse mistério? 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. E já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração. Porque já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que ele seja o capitão sobre o seu povo. Portanto, você não guardou o que o Senhor ordenou. Amém? Até aí, apenas até aí. Pode se assentar, fica à vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você conhece a história bíblica, onde Deus levanta o rei Davi, uma das personalidades mais conhecidas nas Escrituras é o rei Davi. Ele é o segundo rei de Israel. O primeiro rei é Saul. Deus levanta Saul num tempo de juízes, quando o povo pede um rei. Deus governava através dos sacerdotes, e o Senhor era o rei do povo. Mas o povo queria um rei como todas as outras nações. E Deus fala para o profeta Samuel: dê ao povo o que o povo está pedindo. Dê a eles um rei. Foi quando foi estabelecido Saul como rei. Parece que até uma forma de punição ao povo, porque o povo não rejeitou Samuel. O Senhor diz: esse povo rejeitou a mim, Samuel. E quando o povo rejeita o Senhor dá ao povo o que o povo pede: um rei. E você conhece a história de Saul. A gente sabe que Saul começa muito bem, mas ele termina muito mal. Ele foi cheio do Espírito Santo. Você acredita que Saul até profetizava? Porém, Saul se desviou, e a Bíblia diz que ele não guardou os mandamentos do Senhor. E se você acompanhar a história bíblica, você vai ver que Deus falou com Saul inúmeras vezes, usando a boca do profeta Samuel. Mas Saul não dava ouvidos à palavra de Deus, não entrava no processo de arrependimento, de mudança e de conserto, até que chegou o momento que Deus rejeitou Saul. A pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é ser rejeitada por Deus. Essa é a pior desgraça que alguém pode viver na sua vida, é a rejeição de Deus. E Deus só rejeita alguém que rejeitou a Ele. Porque na verdade a rejeição não é de Deus, a rejeição é do homem para com Deus. Deus está tentando se aproximar do homem, Deus está tentando se relacionar com o homem, e esse homem, ele vira as costas para Deus, ele não quer ouvir a Deus, ele não quer andar nos mandamentos do Senhor. Então logo essa rejeição é do próprio homem a Deus.
E Deus não pode fazer mais quando você não quer mais. Deus não pode se aliar quando você não quer mais a aliança de Deus. Então chega um momento que a paciência, né, o tempo, porque o tempo de Deus é longânimo, mas chega uma hora que esse tempo acaba. E a hora que o tempo acaba, Deus fala, pronto, vou virar a página e vou levantar outro. E Deus levanta outro e anuncia. E diz para Saul, o negócio é o seguinte: você agiu neciamente. E Deus poderia ter confirmado o teu reino para sempre. E esse para sempre aqui está falando do Messias. Porque o Messias viria através dessa linhagem real. E aí Deus levanta na linhagem de Davi o Messias. Por isso que Jesus é descendente de Davi. Saul poderia ter vivenciado essa coisa mais poderosa, extraordinária, que é dar descendência ao Messias, o Salvador. Mas ele perdeu a chance por causa da dureza do seu coração, por causa da rebeldia dos seus atos e da sua caminhada. E Deus levanta um homem, e o que eu quero pregar nessa noite é exatamente sobre essa característica: um homem segundo o coração de Deus. Deus estava procurando, buscando para si um homem segundo o seu coração e encontrou em Davi esse cara. Eu quero falar sobre esse coração segundo o coração de Deus, que eu chamo de coração perfeito. Deus é perfeito. E é possível caminhar diante de Deus com um coração perfeito. Alguém pode me dizer, pastor, mas ninguém tem um caminhar perfeito. E a Bíblia deixa bem claro isto. Todos são pecadores. Todos foram destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos pecaram. Mas as Escrituras também dizem que é possível andar com o Senhor e ter um coração perfeito. Está na Bíblia. E nós vamos entrar nisso e ver o que isso significa. Eu quero começar uma leitura de Gênesis 17:1, onde o Senhor diz para Abraão o seguinte. O Senhor diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, o Todo-Poderoso. Abraão, anda na minha presença e seja o quê? Perfeito. Deus também disse para Israel, em Deuteronômio 18:13, perfeito serás para com o Senhor teu Deus. E essa palavra perfeito é uma palavra muito singular, ela é muito forte. Ser perfeito, como assim? Se a Bíblia diz que todos são pecadores e falhos, e de repente a gente vê mandamentos e mais mandamentos de Deus dizendo para a gente ser perfeito. O rei Davi determinou no seu próprio coração obedecer os mandamentos de Deus para ser perfeito. Está aqui. Salmo 101, versículo 2, ele diz: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. E aí ele pergunta: Senhor, quando virás a mim? Andarei com a minha casa com um coração sincero. Em contrapartida, quando nós vemos a próxima geração de Davi, a geração de Salomão, Salomão já errou no caminho, e a Bíblia diz que ele falhou quanto à ordem de ser perfeito. 1 Reis 11:4, o texto diz que o coração de Salomão não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como era o coração de Davi. A Bíblia diz que ele não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Mas quando nós olhamos, percebemos que a ordem de Deus é para sermos perfeitos. E essa ordem é encontrada não só no Antigo Testamento, como eu li, mas também em textos do Novo Testamento, principalmente. Olha o que Jesus diz em Mateus 5,48. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Perfeito como Deus. É uma ordem. É um chamado.
E a gente olha para a vida e diz o seguinte: o homem é falho, ninguém é perfeito, então eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou, porque parece que Deus me ama do jeito que eu sou, e eu me acostumo com o que eu sou. E por isso você não tem fome de Deus, você não tem paixão por Jesus, você não quer orar, você não quer Deus, você está vazio. Irmãos, um dos sintomas do avivamento é a inconformidade com a própria vida. É alguém que olha para si mesmo e diz: eu não quero ser assim, eu não me aceito assim. E aí ele vai para a presença de Deus matar o eu, destruir a carne, para ser aquilo que Deus quer que eu seja. Olha o que Paulo registra em Colossenses 1:28. Irmãos, apresentem-se todo homem perfeito em Cristo. Depois ele acrescenta no capítulo 4 de Colossenses, no versículo 12: para que vos conserveis, de novo, perfeitos e plenamente convictos em toda vontade de Deus. Não só Paulo disse, mas Pedro também disse. Em 1 Pedro 5,10, ele disse assim: o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou para a eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha só: aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Esse é o caminho e esse é o processo de um crescimento em Deus. Mas a minha pergunta para você que está aqui é a seguinte: você está crescendo em perfeição? Você hoje é melhor do que ontem? Porque assim, irmãos, eu aprendi uma coisa, que a gente nunca deve se comparar com outra pessoa. A comparação que você tem que fazer é com você mesmo. Quem sou eu hoje? Quem fui eu ontem? O eu de hoje é melhor do que o eu de ontem? Estou crescendo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar um dia perfeito. Agora, se eu estou caminhando para trás, ou se não está acontecendo nada, não estou mudando, porque o pior que pode acontecer é o engano, porque alguém, quando está no engano, não percebe o quanto está caído. Alguém, quando está vivendo o embaraço do pecado, que tão de perto nos rodeia, não percebe, porque é um embaraço, e um embaraço é uma confusão, é uma bagunça. Você perde a percepção, você perde a clareza, porque está embaraçado. E não temos uma definição clara daquilo que estamos vivendo na nossa vida. E a única forma de existir esse encontro com Deus está ligado a um coração. Porque eu posso pregar para você uma mensagem poderosa, você pode vir aqui. Cara, eu sou pastor de igreja já vai fazer quase 2 décadas. Desde os 20, pregando o evangelho. E eu já estou batendo na casinha do 40. E eu falo para vocês, o que eu vi de pessoas na igreja, que há anos dentro da igreja, e não muda de vida, não muda o caráter, não transforma o caminho. Às vezes tem pessoas que fazem até pior do que muitos mundanos que estão lá fora. Ouvem o evangelho, conhecem a verdade, entendem o que a gente prega, mas não conseguem botar isso na vida. Porque você precisa mais do que conhecimento, mais do que entendimento. A gente precisa conhecer a Deus de forma íntima. Conhecer Deus na intimidade. Jeremias 9:23, a Bíblia diz: não se glorie o sábio na sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, em entender, diz o Senhor, em saber que sou Deus e que faço beneficência, juízo e justiça sobre a terra, porque destas coisas me agrado. Olha que forte. A Bíblia diz que eu tenho que conhecer e entender. Sabe qual é o problema de muita gente? Que conhece, mas não entende. Aí a gente prega uma mensagem e você diz: cara, é isso aí.
Pronto, saí do falso evangelho, saí do engano, não estou mais preso na religiosidade, mas você está morto espiritualmente. Porque o que você viveu foi na esfera do conhecimento, mas não entendeu ainda. Entender o que é beneficência, juízo e justiça, isso só acontece com relacionamento. Você me conhece, mas só me entende a partir da relação. Se não existir relação, você nunca vai me entender. Você pode conhecer, me ouvir, concordar com o que eu falo, acreditar no que eu falo, mas sentimento, você só se transfere com relação. Você só entende alguém a partir do sentimento. Deus quer que você se relacione com Ele, para que você de fato entenda o que Ele quer. O chamado de Deus para a perfeição é uma exigência de Deus ao cristianismo. Eu tenho que sim me sentir cobrado a viver um avivamento e uma progressão na minha vida espiritual. Ter um coração perfeito diante de Deus é a base para todas as coisas na sua vida. Mas o que significa exatamente ter um coração perfeito? Primeiro eu quero começar dizendo que ter um coração perfeito não quer dizer ter um coração isento de pecados ou impecável. O homem julga a perfeição a partir dos atos exteriores. Por isso que Deus não julga a aparência, como diz lá em 1 Samuel 16:7. O Senhor vê o coração do homem. Deus julga a partir do coração, das motivações do coração do homem. Perceba, nós lemos um texto onde Deus está rejeitando Saul e Ele está levantando Davi. Se você for olhar as atitudes de Davi e as atitudes de Saul, você vai ver que Davi errou muito mais na vida do que Saul, mas a Bíblia diz que ele tinha um coração perfeito diante de Deus. Vai entender. Davi teve um coração perfeito para com Deus, e sabe o que a Bíblia diz? Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida, a Bíblia diz que o cara teve um coração segundo o coração de Deus. E nós sabemos que Davi fracassou. A vida de Davi foi marcada pelo adultério, pelo assassinato. E a definição de perfeição, segundo as Escrituras, é completude. Tanto no hebraico quanto no grego, o termo inclui retidão, sem mancha ou sem defeito, totalmente obediente. O grande reformador John Wesley, ele entendia a perfeição como obediência constante. Um coração perfeito tem que ser um coração sensível, um coração que responde à vontade de Deus, alguém que reage aos sussurros, aos alertas do Senhor. Este coração sempre diz ao Senhor: fale, Senhor, porque o seu servo ouve, eu estou atento. É a pessoa que diz: mostra-me, Senhor, o caminho para que eu possa seguir e andar nesse caminho. E eu quero pregar 3 características de um coração perfeito. Primeiro, um coração perfeito é um coração que pode ser sondado. Existem corações impenetráveis. A Bíblia chama de dureza de coração, coração de pedra. E Deus pode transformar um coração de pedra também. E a Bíblia diz que Ele faria isso. Transformaria o coração de pedra em um coração de carne. 1 Crônicas 28:9 diz que o Senhor esquadrinha todos os corações. O coração perfeito, como um coração de Davi, é um coração que clama. No Salmo 139, no versículo 23, Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conheça os meus pensamentos, veja em mim
se existe algum caminho mau. Olha a oração desse cara. Ele se expõe para que Deus se revele nele, para que Deus revele a ele mesmo. Quem eu sou? Deus me mostra quem eu sou. Mais ou menos isso. Jeremias 17:10, o Senhor diz: eu esquadrinho o coração. Cara, e o significado do hebraico aqui, dessa frase é: eu penetro, eu examino o coração até a profundidade. Paulo diz a mesma coisa em 1 Coríntios 2:10, diz que o Espírito de Deus, ele prescruta, ele penetra até as profundezas de Deus. E quer saber de uma coisa? Se você não conhecer as profundezas de Deus, você vai conhecer as profundezas de Satanás. Apocalipse 2:24, Jesus fala para essa igreja: eu vos digo, aos restantes que estão em Tiatira, todos quanto não têm a doutrina, não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Deus está dizendo: eu vou colocar as profundezas de Satanás em você. Como diz lá em Romanos 1, quando Paulo diz assim, que o homem, conhecendo Deus, não glorificou a Deus como deveria. Antes, o seu coração se obscureceu. E a Bíblia diz que Deus entrega esse homem às suas próprias paixões. Deus entrega o homem a si mesmo. E esse homem começa a conhecer as profundezas de Satanás. E aí o homem começa a transformar a verdade em mentira. A imagem de Deus incorruptível numa imagem corrupta. E o homem começa a viver uma promiscuidade absurda, onde homens com homens se relacionam, e a Bíblia chama de torpeza. Atos abomináveis diante de Deus. Mulheres começam a se relacionar com mulheres, contrário à natureza. Porque qual que é a natureza? Deus criou o homem, viu que não era bom que o homem vivesse só, e de repente ele criou a mulher. Essa é a natureza. Tanto que a ferramenta funciona. Quando um homem e uma mulher coabita, tem bebê, gera vida, representa Deus, o Criador. Se tem uma coisa que mais expressa o Criador, é um casal, irmão. É um homem e uma mulher. Porque os dois têm o poder de gerar vida. Isso revela quem, gente? Deus. Quem é o Criador da vida? Deus. Os atributos de Deus é revelado na criação. Um homem e uma mulher juntos revelam o Criador, por causa da relação que constrói e gera vida. Mas o homem transforma isso em mentira e começa a cometer atos abomináveis. E isso é as profundezas de Satanás. O homem fica perdido no obscuro. O coração se obscureceu, ele não tem entendimento, ele não consegue ver essas verdades. O pecado cega o homem, o pecado engana o homem de tal maneira que ele não consegue ver a verdade. É só Jesus que pode revelar a verdade ao homem. Eu posso pregar essas verdades e a pessoa não se converter com as palavras, ela só pode se converter com o toque de Jesus. Por isso que não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. O pecado, ele vai fundo na alma do homem e leva o homem às raízes do inferno. Davi chama a relação da impiedade como um abismo de pensamento no coração do homem. Salmo 64:6, ele diz que é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. E ele está falando da impiedade. É como um abismo, pensamentos e corações. Quando a gente olha para a sociedade, a gente percebe que cada geração fica pior. É ou não é, irmão? A maldade aumenta, a malícia aumenta. O mundo está cada vez mais difícil.
Só que eu digo para você que um coração perfeito é o mesmo em qualquer geração. Se o teu coração for sensível à voz de Deus, não importa o tempo e a época que nós estamos vivendo, você vai viver um encontro poderoso com Jesus. Quem tem um coração perfeito anseia pela sondagem do Espírito Santo nas profundezas do homem interior, para que o Espírito Santo de Deus possa investigar, possa cavar e possa expor tudo que está dentro de mim e que não representa Cristo. Esse é o processo de crescimento. Nós desejamos ser puros, nós queremos ser apresentados perfeitos diante de Deus. Quem não quer? Todo mundo aqui quer, sim ou não? Quer ser puro, santo e perfeito. Posso ouvir um amém? Mas se você ficar escondendo os seus pecados, ficar ocultando os seus pecados secretos, a sondagem de Deus nunca virá para você. A grande maioria das pessoas hoje desejam uma cobertura do sangue de Jesus, mas não querem uma limpeza através do sangue de Jesus. Um coração perfeito, irmãos, busca mais do que segurança, mais do que perdão dos seus pecados. Um coração perfeito busca estar na presença de Deus para desfrutar da comunhão. A comunhão é falar com o Senhor, compartilhando a sua companhia, buscando a sua face. É por isso que Davi, impacientemente, ele clama: Senhor, sonda-me. Sonda-me, veja dentro de mim se há algum caminho ruim, me mostra, porque o processo é esse. Primeiro ele purifica, depois da purificação, comprometimento, depois do comprometimento, comunhão. Tem gente que quer ter comunhão sem purificação, tem gente que quer ter comprometimento sem ter purificação, quer ter comunhão, mas não tem comprometimento. Como assim? A ordem é purificação, comprometimento e aí sim, comunhão. A primeira coisa que precisa acontecer é arrependimento. Por isso que a mensagem primária é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A partir dessa mensagem, alguém se coloca no lugar para ser purificado. Depois da purificação, comprometimento. Depois do comprometimento, experiências, comunhão. Experiências com Deus. Aí você vai conhecendo as profundidades de Deus. Teu coração começa a se alinhar com o coração dele. Há uma transferência de coração, uma impartição do coração de Deus com o coração do homem. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, irmãos, alguns irmãos só desejam ser cobertos, só querem ser seguros pelo sangue de Jesus. Tem gente que só deseja um bilhete rápido para a glória de Deus. Mas eu vou dizer para você, cara, não dá. Sem dor, sem cruz, sem purificação, você não vai viver a glória de Deus. Aleluia. Tem pastores, pregadores que encorajam as pessoas dizendo: a sua vitória Jesus já conquistou lá na cruz. Você já ouviu gente dizer isso? Sua vitória já conquistou na cruz. Mas, irmãos, o Jesus que foi para a cruz disse: renuncie à própria vida. Ele disse para mim e para você: traga a sua cruz, negue-se a si mesmo, então me siga. Deus não é vingativo. O sondar de Deus não é vingativo, mas é redentor. O propósito não é te condenar, não é apontar os seus pecados escondidos, mas é preparar você para ir até a sua presença e para desfrutar da comunhão com Ele, porque é a comunhão com Ele que vai transfigurar você à imagem de Jesus. Salmo 24:3, o salmista Davi disse: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer nesse lugar santo? É uma pergunta. Quem é que pode estar diante de Deus? Quem é que pode permanecer na presença do que é santo? Olha a resposta: o que é limpo de mãos, o que é puro de coração, esta pessoa obterá a bênção de Deus.
limpo de mãos, puro de coração. Não existe outra forma de permanecer na presença de Deus. Por isso a nossa busca deve ser por um coração transformado, um coração perfeito. 2, é um coração que confia. O salmista escreveu no Salmo 22, versículo 4, Davi disse: nossos pais confiaram em ti, confiaram e o Senhor os livrastes, a ti clamaram e receberam livramento, confiaram em ti e não foram confundidos. Quem confia em Deus não é confundido. E Davi testifica inúmeras vezes. No Salmo 11, versículo 1, ele diz: no Senhor me refugio. No Salmo 25, 2, ele diz: Deus meu, em ti confio. Ele está sempre dizendo: eu confio. O que é confiar? Eu vou trazer uma expressão do que é confiar. Por exemplo, você tem um bebezinho, uma criança, aí bota ela em cima do muro e diz: pai, pula, filho, que eu te pego. A criança faz o quê? Ela pula, porque ela acredita que o pai vai pegar. Quando eu estou com meu filho na piscina e eu falo para ele: pula que o pai te pega, ele se joga com tudo. Ele sabe que eu vou pegar e ele não vai afogar, porque ele acredita nos braços do pai. Você precisa pular nos braços do pai, irmão, confiando. Tem gente, irmãos, que passa por provações, pelejas, e fala: não, pastor, o diabo se levantou, o diabo está se levantando contra a minha vida, não aguento mais, acho que fizeram até obra de feitiçaria, olha só como está a minha situação. Irmão, tem gente que acha que é o saco de pancada do diabo, de tanto que apanha na vida. E eu vou dizer uma coisa para você: o inimigo não pode tocar em qualquer crente sem a permissão de Deus. Não pode, gente. Que tipo de pai sai do caminho e deixa o filho, deixa o inferno, o inimigo ter acesso ao filho a qualquer hora, quando quiser? Pensa comigo. Satanás não pôde tocar na vida de Jó sem que tivesse a permissão de Deus. Você conhece a história? O diabo aparece lá na reunião de Deus, do céu. Deus pergunta: onde você está? De onde veio? Rodeando a terra. Ah, então você viu meu servo Jó. Cara, eu acho fantástico, porque Deus faz menção da vida de um homem. O diabo rodeou a terra e Deus lembra de uma pessoa, Jó. Ah, então você deve ter visto um cara fiel lá na terra, lá, um homem bom, íntegro, justo. Deus fala da integridade desse cara. E o diabo fala assim: ele é fiel porque ele tem dinheiro, ele é fiel porque ele tem bens materiais, ele é fiel porque, olha, a vida dele, tá vendo? Deixa eu tocar, deixa eu tirar essas coisas, para ver se ele não vai negar o Senhor. E aí Deus faz o quê? Permite, e por um período de tempo, porque isso foi temporário, o diabo teve um acesso temporário na vida de Jó. Você conhece a história? Sabe o que me impressiona? É que Jó, a integridade, os atributos da integridade de Jó eram atributos dele mesmo, não eram de Deus em Jó. Por qual motivo Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó? Tudo tem uma razão. Por isso que quando você está passando por um processo, você precisa entender o que consequência não importa, acontecem por permissão de Deus. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, toda vara que está em mim e dá fruto é coisa boa, sim ou não? Jesus mandou você dar fruto, que o teu fruto permaneça em vós. Mas ele diz assim: quem dá fruto, o que ele faz? Poda, para que dê mais fruto ainda. Então, quem dá fruto também vai passar pelo machadinho de Deus. Depois ele diz: mas todo aquele que está em mim, mas não dá fruto, ele faz o quê? Corta fora, para ser queimado e jogado fora. Você percebe que quem pecou vai receber o machadinho do corte.
Quem dá fruto também vai receber. Um para ser cortado, o outro para ser podado. Então a gente não sabe o que estamos vivendo. A gente está vivendo uma provação, ou a gente está vivendo uma consequência, uma poda. Uma poda ou um corte. Provação ou consequência. Poda ou corte. Eu preciso discernir. Eu tenho que olhar para os 360 graus da minha vida e ter um diagnóstico. Porque a filosofia, ela tem o poder de trazer diagnóstico. Você nem precisa muito da palavra de Deus para ter o diagnóstico. A própria filosofia. O que é filosofia? É o homem explicando o próprio homem. Filosofia é o homem pegar os seus próprios defeitos, devaneios, suas próprias incertezas, suas próprias loucuras, e aí o homem que é inteligente pela capacidade de Deus, que recebeu essa inteligência, então a filosofia vem e explica o homem. Só que a filosofia não tem o proagnóstico, ela só tem o diagnóstico. Quando você vai no médico, o médico vai detectar uma doença, uma enfermidade, ele tem o diagnóstico, mas ele também tem o prognóstico. Ele vai dizer, ó, você vai ter que tomar esse remédio aqui, vai tantos dias, de tantas horas, que você vai ficar bom. Ele tem um prognóstico para a cura. A gente pode até identificar o problema pela filosofia, mas só a teologia pode trazer para você o prognóstico. Só Deus pode falar para você, é aqui que eu vou te curar. É aqui que você vai ser diferente. É a partir disso aqui, aí nasce a certeza, a convicção, a esperança. Você está entendendo? A paz que excede a todo entendimento. Porque começa a nascer certezas, convicções. Você começa a ter clareza do caminho e da vida. Então a gente precisa entender quais são os processos que nós estamos vivendo. Sabe, o problema de Jó, por que Deus permitiu um homem justo, íntegro, um cara que se desviava do mal? O próprio Deus dava testemunho do cara. E de repente Deus permitiu uma provação na vida desse cara. Você consegue identificar o motivo? As escrituras revelam o motivo. O próprio Jó, quando ele começa a ter um encontro com a glória de Deus, coisa que ele não tinha antes, ele diz, cara, eu me abomino, eu me arrependo, agora eu estou entendendo. Porque eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha que fantástico, meu irmão. Esse cara era justo, era íntegro, se desviava do mal, Deus dava testemunho dele, a integridade desse cara era um atributo dele mesmo, não de Deus. Por quê? Porque ele conhecia Deus de ouvir falar. Ninguém que conhece a Deus de ouvir falar tem virtude a partir de Deus, porque quem conhece de ouvir falar não tem relacionamento. Se não tem relacionamento, não tem fruto do relacionamento. Então eu posso dizer para você que tem pessoas que têm mais atributos que outras, mas claro, todos são pecadores. Ninguém é perfeito. Mas tem pessoas que têm um quesinho de atributo maior que o outro. Tem mais integridade que o outro na sua natureza. E Jó era um cara fantástico. E aí Deus olha para esse cara e fala assim, meu, olha esse cara, íntegro, justo, se desvia do mal. E isso porque não sou eu fazendo na vida dele, é por ele mesmo. Imagina quando eu entrar. Imagina quando esse cara me conhecer. Quando a gente se relacionar. Ele vai viver o dobro de tudo que ele já viveu. Você está entendendo? Então tem um cara bom. Deus pega esse cara bom e fala, eu vou fazer dele melhor do que ele já é, porque eu amo ele. Foi isso que aconteceu com Jó. Então ele passou pelo sofrimento que você já conhece. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu a reputação. Cara, o cara passou por um processo de dor muito grande. Mas no final Deus restituiu em dobro todas as coisas que ele perdeu. E o melhor, agora ele anda com Deus. Você entende? Paulo viveu a mesma coisa, irmãos. A Bíblia diz que Paulo testifica, Deus enviou um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E ele dá o diagnóstico. Ele diz, por quê? Porque eu estou soberbo, orgulhoso.
E Deus não queria que Paulo elevasse o seu ego, e Deus o trata para que ele não se torne um soberbo na caminhada. Cara, Deus está sempre no controle. Escute o que eu vou dizer: ocasião nenhuma Satanás esteve fora do poder da palavra de Deus. Até o diabo é um diabo de Deus. Então, o que é um coração perfeito? Um coração perfeito é alguém que entende que todos os seus passos são ordenados pelo Senhor. E é alguém que entende que Deus tem um plano, Deus tem um propósito eterno por detrás de todo o sofrimento que eu estou vivendo agora, e por causa disso eu suporto. Nada foge do controle. O domínio está nas suas mãos. Ele faz o bem, Ele cria o mal, Ele faz a luz, Ele cria as trevas. Deus está no controle de todas as coisas. Confie nele, cara. Confie nele. Clame pela sondagem de Deus e depois confie. Fala: Deus, eu aceito a correção, eu aceito a aprovação, eu aceito a consequência. Eu quero me tornar alguém parecido com você. Eu quero ter um coração como o teu, Jesus. Terceiro, um coração perfeito é um coração quebrantado. Davi diz no Salmo 34, versículo 18: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus salva o contrito de espírito. E ele diz também no Salmo 51, no versículo 17, Davi diz: sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que é quebrantamento? É mais do que pranto. Quebrantamento é mais do que dor. É mais do que ter um espírito esmagado. É mais do que humildade. Um verdadeiro quebrantamento, além de ter pranto, dor, espírito esmagado, humildade, ele também libera no seu coração um poder de restaurar ruínas. Quando é que eu sei que o quebrantamento é real? Quando você chora, lamenta, sente a dor, mas você se levanta e diz: eu vou fazer alguma coisa. Eu vou mudar o caminho. Eu vou reconstruir. Esse tipo de poder traz uma glória tão especial que você passa por qualquer vendaval na sua vida, cara. Se levanta. Deus associou as muralhas de Jerusalém que foram destruídas com quebrantamento. Muros derrubados com quebrantamento. Por isso que Neemias, ele é chamado para supervisionar a reconstrução dos muros de Jerusalém. A Bíblia diz em Neemias 2,15 que na escuridão da noite Neemias contemplou os muros de Jerusalém. Ele foi lá e viu os muros destruídos. Ele contemplou em que momento? Na escuridão da noite, que representa um momento de dor, de trevas. Sabe o que aconteceu? Capítulo 1, versículo 4 de Neemias: assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Você pode dizer: pô, esse cara, ele chorou diante de Deus, ele viveu um quebrantamento naquele momento. Mas escute, o choro e a confissão de Neemias foi apenas o começo do que é quebrantamento. Porque não é só choro, não é só lamentações, não é só sentir a miséria. Neemias foi até Jerusalém, ele viu as ruínas e depois ele se determinou a fazer algo a respeito da reconstrução do que foi destruído.
Tudo que o inimigo de Deus não quer ouvir é o choro de alguém quebrantado, disposto a fazer algo por uma mudança. Escute, estar quebrantado é também estar decidido. Por isso o coração de Neemias se partiu de duas maneiras, e isso aqui é quebrantamento. Primeiro, se partiu em angústia diante dos muros e das ruínas. Depois, ele também explodiu na esperança da reconstrução daquilo que havia sido destruído. Isso aqui caracteriza um verdadeiro quebrantamento. Ele olha dentro de si mesmo, ele enxerga a vergonha, ele enxerga as suas falhas, ele vê o seu pecado, ele enxerga o lixo da sua vida e chora, lamenta, ele sente a miséria. Mas todo esse quebrantamento também leva Neemias a uma palavra-chave, a palavra esperança. Um coração verdadeiramente quebrantado ouviu a Deus, ouviu a voz do Senhor dizendo: eu curarei, eu restaurarei, eu edificarei. Então ele está decidido a se livrar do lixo e recomeçar a consertar todos os estragos da sua vida. Posso te fazer uma pergunta? Você já parou para observar e contemplar as ruínas da sua vida? Os muros derrubados do seu casamento, os muros derrubados da sua vida espiritual, os muros derrubados do seu ministério, os muros derrubados da sua caminhada. Você já enxergou esse lixo, lamentou, chorou, se humilhou? Porque quando existir arrependimento, você vai abrir uma porta para um encontro com Cristo. O encontro não vem enquanto não houver arrependimento. Escuta o que eu estou te falando. Não vem. Irmãos, eu conheço pessoas duras no pecado, coração duro no pecado. Eu já vivi isso também. Eu já vivi no pecado, no erro. E as pessoas querendo me ajudar, eu fugia das pessoas que queriam me ajudar. A gente só se associava com as pessoas que iam dizer coisas que a gente quer ouvir. Você não enxerga a bagunça que está a sua vida. Você não consegue ver o lixo que você se meteu. A queda. Você não consegue ver o quanto você desceu, o quanto está em ruína a sua história, a sua caminhada. Você fica cego, um coração endurecido, embrutecido. Você não quer ouvir a verdade se torna um comichão no seu ouvido, incomoda. É horrível isso. Mas quando você tem arrependimento, você está dando acesso para ver Jesus. E quando você vê Cristo na sua vida, a visão dele vai quebrar você, vai começar o processo de quebrantamento. O que me quebra é a visão de Jesus na minha vida, cara. E o que é quebrantamento? É despedaçamento total da minha força, da minha capacidade humana, do meu ego, do meu orgulho. Mas também quer dizer o seguinte, Daniel 10:11, Deus diz: levanta-te sobre os teus pés, porque eu te envio. Também significa: se levante e mude o caminho. Aleluia. É a profunda segurança de que as coisas vão mudar e que a cura e a reconstrução virá. Neemias foi levantado para reconstruir os muros,
Ageu foi um dos profetas que profetizou acerca da reconstrução do templo. Israel perdeu, as muralhas foram derrubadas, o templo foi queimado e destruído. Eles fizeram um processo de restauração dos muros de Jerusalém, como também reconstrução do templo. Ageu viveu o tempo seguinte de Neemias, né? E aí o povo começa a reconstruir também o templo de Deus. E Deus dá uma palavra para Ageu dizendo: minha é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar eu trarei paz, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. É uma promessa de reconstrução. Enquanto você não se apropriar dessa esperança, as suas lágrimas não vão parar. A sua dor não vai parar. O remorso vai continuar dentro de você. O peso, o vazio vai continuar permeando a sua alma. Irmãos, a sua vida ainda pode estar parecendo um amontoado de escombros, um monte de lugares quebrados que precisa ser restaurado, mesmo você estando na igreja por tanto tempo. Porque a única ferramenta que muda a sua vida de verdade se chama quebrantamento. Um coração quebrantado e um coração contrito, Deus não despreza. Salmo 51, 10, Davi dizia: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ele também diz no Salmo 51, 12: torna-me dar, Senhor, a alegria da salvação e me sustenta com um espírito voluntário. O que seria esse espírito voluntário? É aquela coisa que eu falei de reconstruir, de se levantar, de fazer a diferença, de se mover, de estar disposto a mudar. Precisamos da alegria da salvação, que é produzida pela comunhão, e a comunhão produzida por causa do arrependimento, e pelo arrependimento a restauração, a cura, que me leva a esse ambiente da alegria da salvação. Depois eu ganho um espírito voluntário. Eu vou fazer alguma coisa, mas não vai ficar desse jeito. Eu vou me levantar e eu vou me colocar na posição, e a minha vida com Deus vai ser muito melhor do que um dia já foi. A minha caminhada com Cristo será melhor do que qualquer dia já foi. Não, se eu vivi o primeiro amor, agora eu vou viver o primeiro amor do primeiro amor. Eu vou viver algo extraordinário que eu nunca vivi. Eu estou disposto a fazer diferente. Deus vai fazer tudo novo de novo, porque existe uma esperança no meu coração, e essa esperança é a convicção do amor de Deus por mim. É a convicção do chamado de Deus na minha vida. Você entende isso? Cara, Deus te trouxe aqui nessa noite para despertar você, porque a gente não pode mais viver essa sonolência espiritual. A gente não pode viver esse cristianismo raso, barato, de qualquer jeito. Chega de ficar andando com aguinha nos artelhos. Deus tem águas profundas. Ele te chama para um lugar de relacionamento. Ele te chama para um lugar de fogo. Quando você perde a fome por Jesus, cara, acabou, já era. A gente acha que a queda acontece com o pecado, com a ação do pecado, mas a queda acontece primeiro no coração do homem. É quando o homem não tem mais sede, não tem mais fome, não tem mais anseio, não tem mais desejo por Deus. E quantos de nós estamos aqui congregando culto após culto, mas onde está a fome por Jesus? Onde está a sede por Jesus? O nosso culto não pode terminar aqui, cara. A segunda tem que ser melhor que o domingo. A glória de Deus tem que descer com muito mais força lá no teu quarto, sobre a tua cama. Suas maiores experiências com Deus têm que acontecer no secreto.
Por que temos dificuldades, cara, de entrar nesse ambiente? Estamos tão presos nos subterfúgios, estamos tão presos nas nossas atividades, que nós mesmos criamos e priorizamos tantas coisas que não é Jesus. Estabelecemos tantas coisas que não tem a ver com Deus, e no final das contas nós dizemos: ai Deus, eu preciso me organizar, eu não tenho tempo. Se você não alimentar uma vida com Deus, cara, o seu coração se perde. E se o seu coração se perde, você não presta. Eu não confio em ninguém sem Deus. Eu não confio em mim mesmo sem Deus. Não existe relação sustentável, duradoura, íntegra sem Jesus. Uma vez que Jesus é o cumprimento do propósito de Deus, e o cumprimento do propósito de Deus são as relações. Por isso que a gente machuca um ao outro, por isso que a gente fere um ao outro, por isso que a gente é desonesto um com o outro, por isso que a gente trai um ao outro. Porque, cara, você não é bom sem Jesus. E as suas misérias, os seus pecados só revelam o distanciamento de Deus na sua vida. E quando você consegue enxergar isso, já é metade do caminho andado. Porque se você enxerga, você se arrepende. Você entra no processo onde você pode ter um encontro de novo com Jesus. E aí Ele não apaga o pavio que ainda fumega. E Ele não despreza a cana quebrada. Ele começa a restaurar. E aí você entra no processo e nasce a esperança. E isso é quebrantamento. Além de lamentar, chorar, se humilhar, você se compromete em fazer alguma coisa para fazer diferente, para mudar o caminho. A palavra de Deus para você nessa noite é: cara, mude o caminho. Coloque tudo diante dele. Se exponha. Para de esconder os seus pecados. A gente confessa para Deus para ser perdoado, mas a Bíblia diz que nós confessamos uns aos outros para ser curado. A gente precisa de exposição. Sabe por que você não quer se expor? Porque tem muito ego, muito eu, muito orgulho em você. Enquanto tiver ego, eu e orgulho em você, você não tem revelação da glória de Deus. Você sempre vai tentar defender e esconder para proteger aquilo que é mais importante para você, a criatura e não o Criador. Por isso o coração fica obscuro e você entrega as paixões. Deixa Deus matar o seu ego. Deixa Deus destruir o seu eu nessa noite, para que você consiga entrar nele, para que você consiga fluir nele, e a partir dele você ser a luz que o mundo precisa. O reflexo da glória de Deus, o Cristo em vós, esperança da glória. Como é bom sentir o amor de Jesus, cara. Como é bom sentir a sua presença, o seu toque de vida. Não tem coisa mais prazerosa na vida do que você ter liberdade na consciência. Você se sentir leve. Oh meu Deus, parece que a gente está flutuando, andando uma vida de liberdade, por causa de Jesus. Essa é a paz que excede a todo entendimento. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele em mim. E quando Ele passa a fazer morada em mim, e a minha vida é compartilhada com Ele, e Ele compartilhando comigo, existe leveza. Sabe o fardo leve e suave de Jesus? É esse aqui. Não tem mais culpa, não tem mais peso, não tem mais engano. Eu não preciso fingir ser outra pessoa. Eu sou eu em qualquer lugar, porque o meu eu verdadeiro está na identidade de Jesus. Fora de Jesus a gente tem personas. Criamos os personagens. A nossa verdadeira identidade, Efésios 1:4, Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível diante dele em amor.
Ah, como eu tenho prazer nessa santidade, nessa graça, nesse amor, nessa relação com Jesus. Não tem coisa melhor no mundo, cara. Experimenta isso, meu irmão. Sai desse abismo. Sai desse embaraço do pecado que te rodeia o tempo inteiro. Sai do vício da pornografia, sai do vício da mentira, sai do vício do engano. Você está dentro de um ciclo vicioso que está matando você por dentro, que te impede de ser luz, de brilhar, de refletir Jesus. Cara, e você não está percebendo isso. O diabo tem cegado o entendimento de muitos de nós, mas Deus preparou esse culto. E eu acredito que essa palavra é um despertamento de Deus para você nessa noite. Ah, Jesus, como é bom te amar, como é bom estar com você. Não existe outro ambiente mais leve, mais poderoso, mais libertador do que a sua graça, a sua presença me faz flutuar. Você é o meu guia, você é o meu libertador, você é a minha canção, você é a minha razão. Eu não tenho outro motivo, Senhor, para viver, para fluir, para andar, para respirar, que não seja você, Jesus. Tu és a razão do meu ser, a razão do meu viver. Eu declaro isso nessa noite, Senhor. Tu és, Senhor, o meu bem mais precioso. Tu és a base de todas as coisas. Tu és o meu fundamento. A família, o lar, o casamento, os filhos, a igreja, o ministério, qualquer coisa que eu possa mover, só faz sentido se você está dentro, Jesus. Só faz sentido se você está dentro, se você faz parte. Desejo eu tenho de ser transformado. Como é bom te amar, como é bom estar. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me